Olha, Fábio, quando estava lá na casa transitória, né, se adaptando lá, ele foi contemplado, numa noite, a sua esposa, em desdobramento, quer dizer, para ela seria um sonho, foi ao encontro dele lá, e foi um encontro maravilhoso entre ela e o esposo desfalecido, Fábio. Ele estava em paz, tranquilo, dá para observar no slide que tem um fio fluídico ligando o cérebro dela ao seu corpo, aqui na Terra. A senhora Albina, que era evangélica presbiteriana, ela foi premiada, vamos dizer assim. Vejam bem, a senhora Albina, que era evangélica, ela adotou um menino chamado Joãozinho. O Joãozinho era um menino, um espírito elevado, na verdade. E Joãozinho, ao ver a sua avó, a sua mãe adotiva, doente, prestes a desencarnar, ele fez uma oração a Deus com muito fervor, pedindo para que que Deus não deixasse a sua mãe desencarnar, morrer. E não é que Joãozinho foi atendido, meus amigos, até porque Jesus disse: pedi e receberei. Tudo que pedir a meu Pai em meu nome receberei, disse Jesus. Então, os mentores espirituais amigos mandaram uma mensagem, uma mensageira para a equipe espiritual, informando que não provocasse a morte da nossa irmã Albina, porque ela foi atendido um apelo do menino Joãozinho. Então a senhora Albina melhorou, não é? Se restabeleceu. Agora, só que, vejam bem o que aconteceu. Eles, ao receber esse apelo lá na espiritualidade, eles analisam tudo isso. Eles viram que Lorde estava grávida com 6 meses, mais ou menos, de gravidez. Se Albina desencarnasse, Lorde podia perder a sua gravidez, podia abortar. Ela era muito sensível, podia abortar pelo choque do desencarne de sua mãe. Então, o que acontece? Analisaram isso. Resolveram prorrogar a morte de Albina, que foi a última a desencarnar, atendendo um apelo do Joãozinho, e a velha se restabeleceu, e todos estão felizes, né, após o acontecimento, essa prorrogação de meses da morte de Albina. E a equipe espiritual foi à busca de Joaquim Cavalcante. Então, Joaquim Cavalcante, de todos os 5, foi o que mais sofreu. Porque Joaquim Cavalcante, meus amigos, ele tinha um problema sério. Ele era tão católico, tão religioso, que muitas vezes a esposa dele o procurava e ele não atendia a ela nos seus anseios íntimos, no relacionamento conjugal íntimo. Ele achava que era pecado, coitado, porque ele era muito católico. Então ele desprezou esse relacionamento íntimo, conjugal, né, o seu compromisso com a esposa, e a esposa o abandonou. Então, ele ficou com culpa, né, sentimento de culpa. Ele estava doente, desprezado pelos seus familiares, pelas suas filhas, pelos seus filhos. Deixaram ele lá na enfermaria de um hospital, como indigente. E ele, ali, moribundo, todo inflamado por dentro, com apendicite inflamada e outras inflamações no intestino, úlceras e outros males no seu corpo. E o coitado só queria desencarnar quando visse a esposa e pedisse perdão a ela. Isso era o motivo que estava segurando ele ali no corpo. Então, Joaquim Cavalcante, ali na enfermaria do hospital, chamou a freira, pedindo que ela procurasse a sua esposa, porque fazia 11 anos que ele tinha visto a sua esposa Bela. Então, ele, coitado, estava ali angustiado. E a enfermeira, a freira enfermeira, que cuidava daquela enfermaria, disse: ah, cidadão, eu não tenho tempo de procurar ninguém. Aqui tem muito o que fazer. Então ele pede a presença de um padre para se confessar, contar seus pecados. Vocês sabem que na doutrina espírita não se usa essa prática. Essa é uma prática católica, não é? Na verdade, o espírita, ele não tem pecado.
ele tem falhas, erros, defeitos, não é? Mas o pecado não, porque o pecado é perdoável, segundo a igreja, não é? De forma que o irmão Joaquim Cavalcante, ele estava ansioso para se confessar com o padre chegou, o vigário, e atendeu ali o confessionário, ali com aquele enfermo. Ele estava exalando um ato horrível, porque ele estava por dentro muito doente, assim, e o padre não estava mais suportando o odor que exalava da sua boca, né, do seu estômago, e ele, ô padre, será que eu vou morrer, padre? O padre, vai não, meu filho, você não vai morrer agora não. E, ô padre, mas quando eu morrer, será que eu vou ver Deus? Será que eu vou ver os anjos da minha devoção? Vai não, meu filho. Então ele se confessou ali, e o padre, ao sair dali, da enfermaria, encontrou-se com o médico no corredor do hospital. Então, o padre perguntou ao médico, como é, doutor? Joaquim morre ou não morre? E o médico disse assim, padre, eu vou ter que colocar nele a eutanásia. Ele está dando muito trabalho aqui, eu vou aplicar um anestésico nele forte, para ele desencarnar. Quando André Luiz ouviu esse comentário, ficou horrorizado, ficou apavorado. Como é que pode um profissional da religião, e da medicina agir dessa forma? Com leviandade, naturalmente, né? Mas, então, o médico veio e para aplicar a injeção, a droga, nas veias daquele enfermo. Só que o irmão Jerônimo localizou a esposa dele, que já tinha desencarnado fazia 2 anos, ela tinha desencarnado, era um espírito inferior, e trouxeram ela para a enfermaria, e chegando ali, quando ele a viu, ele ficou muito feliz. Oh, Bela, eu não fui digno, Bela, eu não fui um bom esposo para você. E Bela, não, meu bem, eu que não mereci você merecia algo melhor. Oh, Bela, como você está linda, como você está bela. E ela, eu quero ficar com ele, ela com o cabelo todo assanhado, com ela, espírito inferior. Quero ficar com ele. Foi um momento de muita alegria entre ele e ela ali, os dois. E os espíritos retiraram aquele espírito dali, aquela mulher, o espírito de mulher, não é? Tiraram ela dali, para não perturbar mais a vida dele, mas ele morreu em paz. Quer dizer, em paz entre parênteses. Porque, na verdade, o médico aplicou anestésico muito violento nele, e vocês vejam aí na figura, ele se deslocando do corpo agitado. Ele está agitado, deslocando do corpo, e aplicou uma injeção que não é aconselhável. Né? Então, os espíritos assistiram ali, os benfeitores, o Joaquim, o nosso irmão Jerônimo e o nosso irmão André Luiz, assistiram aquele feito com pesar, lamentando, não é? Aquela forma como Joaquim Cavalcante estava desencarnando, muito agitado, né? O espírito saindo, sendo sacudido, vamos dizer assim, não é? E foi lamentável o desprendimento do corpo físico de Joaquim Cavalcante. A nossa irmã Adelaide, que também foi a que teve a morte melhor, foi ela e Fábio, ela foi levada numa noite para a casa transitória Fabiana de Cristo. Ela foi levada porque lá na casa transitória Fabiana de Cristo, Zenóbia orientou a ela que ela devia ficar tranquila, que a obra ia continuar, a obra não era dela, era de Deus, e ela devia ficar tranquila, em paz, não ficasse preocupada, que tudo ia acontecer da melhor maneira possível. Então, aquela irmã retornou à terra, né, vamos dizer assim, ela acordou aqui no dia seguinte, mais revigorada, mais tranquila, né, e, inclusive, houve uma reunião lá na Casa Transitória Fabiana de Cristo, na noite. Os assessores de Adelaide foram também levados para lá. Vocês vejam aí no slide, os fios saindo da cabeça das pessoas, daqueles espíritos, daqueles seres, porque é o fio fluídico, o cordão fluídico que liga o espírito ao corpo. Não é? Esse fio fluídico, ele é concebido na hora da concepção. Então, quando desencarna, é quando esse fio se solta, né, se desprende definitivamente do corpo de carne. Então, Zenóbia orientou todos os seus assessores de Adelaide
E aí, no dia seguinte, todos acordaram tranquilos, né, revigorados, em paz. Tiveram bons sonhos, né, tiveram bons sonhos durante a noite. E chegou o momento do desencarne de Adelaide. Adelaide, ao desencarnar, inclusive quem ajudou a ela foi o Dr. Bezerra de Menezes. Você vê a hierarquia dessa mulher. Foi o Dr. Bezerra de Menezes que ajudou a ela. E ela imediatamente se deu conta da sua nova situação. Vocês vejam no slide que ela está em pé, né, perto da sua cama, onde está o corpo, os seus restos mortais, e ela já conversando com o Dr. Bezerra de Menezes e com Jerônimo e André Luiz. Foi uma morte tranquila dela, porque ela era uma pessoa que vivia para a espiritualidade, e o morrer dela foi muito fácil. Inclusive, o irmão Bezerra de Menezes afirmou na hora que é mais fácil morrer do que reencarnar. Né? É mais fácil destruir do que construir. Porque destruir é muito fácil, é rápido. O Dr. Bezerra de Menezes afirmou nesse momento. Então, o desencarne dela foi muito tranquilo. E ela recebeu passes dos espíritos ali, de Jerônimo e André Luiz. Recebeu passe naquela hora. Foi auxiliada, né? Na verdade, era uma missionária. E ela foi bem acolhida no plano espiritual. No dia seguinte, estava lá o seu corpo, sob uma visitação pública, o velório, e, inclusive, ela fez preces, agradecendo aquele corpo, os restos mortais, que serviu a ela para o progresso espiritual. Na verdade, a reencarnação nossa aqui é para nós evoluirmos. Não é para nós apenas comer, dormir, trabalhar, lutar, sofrer e morrer, não. A nossa reencarnação aqui na Terra tem um objetivo muito maior, que é a evolução espiritual nossa. Então, no dia a dia, nos embates do dia a dia, as dificuldades, os problemas, são alavancas, vão impulsionando o nosso progresso espiritual. Por isso que é muito importante nós nos apegarmos aos braços de Jesus e seguirmos o nosso caminho com passos firmes em direção ao progresso espiritual. Então, a nossa irmã Adelaide fez as preces ali, o velório sob a visitação pública, né, do seu corpo, e muita gente ali visitando o velório. Depois, todos foram levados para a casa transitória Fabiano de Cristo, todos desencarnantes, e chegando lá, todos os desencarnados, e chegando lá, na casa transitória Fabiano de Cristo, todos foram recebidos com flores, com pétalas de rosas. E a própria Zenobia, a diretora da casa, puxou o cântico, um hino, que André Luiz afirma que foi a coisa mais linda do mundo, aquele cântico. E o coral acompanhou Zenobia cantando, uma música muito bonita, muito bela, e foi um momento de muita emoção, aquele momento, aquela hora. Então, quando nós sofremos, quando nós estamos aqui carregando uma cruz pesada, né? Então tudo isso vai demonstrar que ao chegarmos no mundo espiritual, nós seremos felizes lá. E o trabalho irá prosseguir, o trabalho irá continuar. Então todos, o coral estava cantando, foi um momento de muita emoção, foi um momento divino, segundo a informação de André Luiz, todos agradecendo a Deus, todos jorrando os olhos de lágrimas, coração sensíveis, todos felizes. E após aquele momento de êxtase, vamos dizer assim, de alegria, de felicidade, todos foram levados para o nosso lar. Inclusive, alguns deles estavam meio desfalecidos, alguns deles estavam assim, sem força, e eram arrastados, vamos dizer assim, pelos espíritos amigos. Todos foram flutuando para o nosso lar. Todos prosseguiram o seu caminho em direção ao nosso lar, colônia espiritual, que fica na costa do Brasil, acima do estado do Rio de Janeiro. Então, procuremos estudar a doutrina espírita, procuremos aprender, procuremos ler os livros de André Luiz, que são muito importantes, porque mostram a vida espiritual. E está aqui essa pequena palestra que nós fizemos. Queremos agradecer a TVC, Conselho Espírita Internacional,
Queremos agradecer essa exibição e que Deus possa abençoar todos os ouvintes, a todos os telespectadores e prestigie sempre a TV SEI, porque é um trabalho da doutrina espírita, é um trabalho de divulgação do espiritismo, que merece todo o nosso carinho